Deus, queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para a Escola Bíblica, falando de batalha espiritual. Estamos aqui para trazer a segunda mensagem de hoje, a primeira já está aí, nesse link no YouTube. Estamos estudando então sobre armaduras de Deus, estamos estudando então sobre Efésios 6,16, sobre a quarta armadura, porque as outras a gente já estudou, já está tudo aqui nesse link. Você pode pegar, chame alguém, principalmente o novo convertido que quer estudar, chame ele, vamos estudar juntos a palavra do Senhor sobre esse tema, porque multidões de pessoas estão sendo atacadas no mundo inteiro, doença de todo jeito acontecendo, separação no casamento, a maioria não sabe de onde vem, filho nas drogas, a maioria não sabe de onde vem, heresia, pregação errada nas igrejas, corrupção no governo, muito enriquecimento ilícito por aí, a maioria das pessoas não sabe, que é o diabo se aproveitando delas, para que elas sendo usadas como instrumento na mão de Satanás, possam trazer tribulação para si e para os outros, e muitas dessas tribulações serão eternas, quando as pessoas nunca se arrependem, nunca entregam sua vida para Jesus Cristo, para Ele ensinar elas a se defender, usando a palavra, os ensinos da Bíblia, para que o diabo, vendo que elas servem a Deus, mas obedecem mandamentos, leis espirituais que estão aqui na Bíblia, então elas possam ser vencedoras, e o diabo sabe, não toca mais nela, não usa mais. Você vai ter um Brasil de paz, uma família na paz, porque você está guardado. Aqui vamos estudar então Efésios 6,16, onde ele diz, Paulo, para a igreja, que os cristãos que usarem essa armadura chamado escudo da fé, quer dizer, acreditar no que tudo que Jesus falou, e por isso ele obedece, ele crê e obedece, pratica o que Cristo ensinou. Então ele está numa defesa gigante de tudo quanto é ataque espiritual do mal. Por isso que Davi, por exemplo, diz: Deus é meu escudo. É uma expressão muito usada na Bíblia quando Deus protege alguém. Ele, Deus, então é chamado de o escudo, quer dizer, espiritualmente ele vai estar ali para proteger a pessoa. Amém? Você faz sua parte, Deus faz a parte dele. Qual é a tua parte? Obedecer o que ele fala, e ele se garante do resto. Satanás olha de longe e diz: esse daí anda com Deus, eu não vou poder com esse, porque Deus é o protetor. E essa palavra proteger, que vem espiritualmente da parte de Deus, Deus é comparado na Bíblia com um escudo. Por exemplo, aqui no Salmo 28, no verso 7, diz: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Quer dizer, ungido ali era o rei de Jerusalém, que era ele. Aí ele diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Era uma oração de Davi pedindo ajuda para o povo de Israel, o qual Davi era o rei. Então Davi diz: o Senhor é meu escudo. Então você vê, já estudou a história de Davi. Nós temos multidões de escola bíblicas em áudio, que tivemos mais de 15 dias estudando sobre Davi, mais de 60 minutos, 80 minutos todo dia em áudio de ensino sobre Davi, mais de 15 dias ensinando todo dia, enviando histórias sobre Davi, alerta sobre Davi. Então você viu
as vitórias de Davi, e quando ele era derrotado, sofria por estar em desobediência, mas nos deixou muitos exemplos, muitos alertas, que a gente estudou aí pelos grupos de WhatsApp, amém? Que estão conosco todos os dias, onde enviamos todos os dias ensinos da Bíblia. Ponto. Se você que é novo convertido ou não tem nada ainda sobre as histórias de Davi, quer receber, entre no meu zap aí, tá bom? Peça de graça que eu vou enviar pelo zap, tá? Pega meu número 984904763, código daqui do Maranhão 98, esse é meu número pessoal, vou te enviar de graça as mensagens sobre Davi, tá bom? Ponto. Então aqui ele diz: o Senhor é meu escudo. Então muita vitória Davi teve, porque Deus o protegeu quando estava debaixo das leis que Deus deixou para ele. Aqui também, aqui é o Salmo 7, olha o que ele diz no Salmo 7, pega a tua Bíblia, perdão, é o Salmo 18, né? É o Salmo 18, aqui ó, Salmo 18, verso 7, desde o verso 5, ele diz assim: Davi, quando os inimigos cercavam ele para perturbar ele, para destruir a vida dele, ele diz assim: cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus desde o seu templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram, se abalaram, porquanto se indignou. No seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sob as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivas e brasas de fogo, despediu as suas setas. Preste atenção aqui. Agora aqui tem outro problema. Salmo 18, 14. Deus agora enviando seta, flecha, ele mesmo, no mundo invisível, contra ímpios, que perseguem servo de Deus. Cuidado você, que persegue servo de Deus. Você pode ser crente e descrente, muito problema, muita tribulação você pode pegar, porque aqui está dizendo que Deus se levanta com setas. Eu vou ler apenas 2 textos, esse aqui é um deles, contra os inimigos de Davi, que também hoje, esse Davi sou eu, é tu, se formos fiéis como Davi foi a Deus, amém? Então aqui diz, então foram vistas, verso 14, Salmo 18, despediu as suas setas e os espalhou. Aqui é a minha tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista corrigida. Setas é uma flecha pequena, mas real, aquela mesma lá que também Satanás usa, só que é uma seta maligna, que é o diabo que usa, lá de Efésios 6,16, entendeu? Aqui é o próprio Deus se vingando, viu? Como diz Romanos 12, 16 em diante, minha vingança, como também ele diz no final de Hebreus 10, desde o versículo 26 em diante, até o 30, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, porque o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quer dizer, o ímpio que está no meio do povo de Deus, sou povo de Deus, mas vive fazendo maldade um contra o outro,
deixando o diabo te usar contra o outro, te prepara, que aqui diz que tem seta contra ti, que o próprio Deus envia. Então tenha cuidado com isso. Se lembra que o rei Herodes, quem matou ele foi o próprio Deus. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes, ele morreu comido de bicho na frente de todo mundo, o próprio Deus que matou ele, diz a Bíblia. Ananias e Safira, em Atos 5:3, o próprio Deus que matou eles. Então não brinque, viu? Depois vamos estudar sobre isso, quando Pedro disse, Atos 5:3, Ananias, por que tu deixou Satanás encher teu coração, Ananias? Então tem gente que ao invés de Deus ser o escudo, porque é um rebelde desobediente, é um maligno, está sendo usado para perseguir os outros, dentro do casamento, dentro da igreja, fora da igreja. Cuidado, o próprio Deus vai se levantar e você vai se ferrar com isso. Então aqui diz, Salmo 18:14, despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, sopra das tuas narinas. Quer dizer, ele soprou a seta, do jeito como lá na Amazônia os índios fazem, que eu já contei aí para você no primeiro áudio. Verso 16, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Quer dizer, Deus deu um grande livramento aqui para Davi e prejudicou os ímpios. Verso 17 diz, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Eu li até o versículo 21 do Salmo 18. Então, meu irmão, brinque com tudo, mas não brinque com Deus. Mas eu vou lhe dizer, você quer ser protegido? Obedeça ao Senhor, faça uma aliança com Ele. Use o escudo da fé, quer dizer, tudo que Deus te fala na palavra, obedeça. Seja crente, quer dizer, acredite no que Deus fala, e Ele vai ser teu protetor. Enquanto multidões estão morrendo por aí, atribulados, hospital cheio, presídio lotado, muitos é o próprio Deus e outros é o Satanás. E você, sendo fiel, você vai ganhar só o melhor do teu Deus. Vista-se com a armadura de Deus, principalmente com essa, o escudo da fé. Deus quer ser teu escudo, Ele quer ser o melhor para te proteger. E quando o inimigo, o diabo, o inferno inteiro se levantar usando alguém contra ti, Deus disse, epa, toca em outro, nesse daí não, esse aí eu guardo. Amém? Ponto. Envia essa mensagem para alguém. Amém? Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.